Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Snag 11, Fiagro da Suno, mais um mês aí acompanhando este fundo, este Fiagro que eu considero aí no top 3 de fundos mais conservadores que a gente tem no nosso mercado. Bora para o relatório gerencial de março. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial de março. Não, nenhuma novidade, mas o relatório foi muito bom, porque é o primeiro relatório que eu vejo citando consequências da guerra fiscal entre Estados Unidos e China, principalmente voltada para o agronegócio. Gostei bastante de alguns pontos que eu quero trazer para vocês. Então, em relação ao fundo, vamos pegar aqui os bullet points, né? 11 centavos, mantendo um patamar excelente de dividendo. Excelente, e muito mais em função, inclusive em função do preço de fechamento. Se a gente for pegar, deixa eu ver quanto que a cota fechou hoje. Snag, mas não tá perto, 9,60. 9,60, como vocês podem ver aqui. 9,60 valorizou um pouquinho, mas ainda assim abaixo do valor patrimonial. Tá dando um yield, se for considerar esse preço aqui, yield de 15,26, deve cair um pouquinho para uns 14%, mas mesmo assim é mais do que 1% ao mês. P sobre VP 92 deve ter aumentou um pouquinho, mas mesmo assim ainda com deságio. Remuneração da carteira CDI mais 2,72. Aqui falando sobre a performance da carteira, carteira de crédito saudável, 100% adimplente. Eu vou citar um casinho aqui que a gente é bom a gente acompanhar. O fundo seguiu o patamar de distribuição de 11 centavos. A questão de recuperação dos fiagros, vários fiagros se recuperaram de fato, isso muito em função porque os fiagros são regime competência, então eles dando uma menos volatilidade na taxa de juros acaba não tendo tanto problema com marcação. Aqui a parte de cenário, vamos passar a parte de cenário, eu quero ir para a carta do gestor que ficou muito bacana, eles tratam sobre os efeitos da guerra comercial. É que eles fazem um retrospecto aqui de abril, embora o relatório seja de março, mas já faz um retrospecto de abril aqui, falando de quanto que cada um foi aumentando. Mas aqui a interessante é alguns pontos de relação, principalmente no agro. Ó, as estimativas recentes indicam que as exportações para o Brasil e para os Estados Unidos correspondem a aproximadamente 2% do PIB. Isso sugere, do ponto de vista macro, os impactos diretos dessa nova política tendem a ser limitados. Ou seja, para a gente isso, né? O fato de a gente exportar pouco para os Estados Unidos, claro, se a gente falar 2% é bastante coisa, mas não tem tanto impacto assim. Mas a questão toda acho que tem mais a ver com o agro, sim. E aqui é importante porque eles falam que os impactos para o setor agropecuário tendem a ser mitigado, porque os produtos agrícolas no Brasil já têm taxação. E eles até colocam aqui que para o mercado norte-americano já é acima de 7%, ou seja, elevar para 10% não vai fazer diferença nenhuma. Agora, o que eles podem falar que pode causar problema são produtos manufaturados, ou seja, produtos que não são commodities agrícolas, e aí sim, porque alguns têm imposto carga tributária bem menor. Eles falam que, por exemplo, o etanol, ele já tem uma alíquota de 2, passaria para 10. Aqui seria algo que impactaria. E a gente vai ver, inclusive, eu quero ver outros fundos aí, principalmente o FGAA, que é muito sucroalcooleiro. Vamos ver os impactos disso nele. Eu não cheguei a ver o relatório se eles falaram alguma coisa sobre isso. Aí falando sobre os benefícios, né, que o agro brasileiro pode ter, aí eles falam sobre culturas, a soja, que o Brasil é o maior exportador de soja para a China, e com os Estados Unidos ocupando a segunda posição. Com as novas tarifas, há uma tendência que a China concentre ainda mais suas compras de soja brasileira. Só que aqui é um ponto que é muito interessante, porque é o seguinte, é possível que países que hoje compram do Brasil passem a buscar os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos importa para a China. O Brasil importa para a China. Então, o Brasil meio que ocuparia esse espaço, espaço para exportar para a China, o espaço que os Estados Unidos estariam exportando para a China. Só que aí, essa soja dos Estados Unidos continua sendo produzida. Para onde ela vai? Para países que possivelmente o Brasil já exportava. Então, pode ser que, no final das contas, sejam elas por elas. A gente consiga pegar uma fatia de mercado da exportação dos Estados Unidos para a China, só que para os países que a gente importava, pode ser que os Estados Unidos pegue da gente. Então é um ponto que tem que ficar de atenção. No caso do milho, eles colocam que o cenário é incerto, o Brasil é o terceiro maior produtor, e eles falam que os chineses têm reduzido as exportações, parte de café também é feito misto. Falam, imposição de tarifas deve elevar os custos para a indústria, né? Então aumento de preço pode afetar o consumo de café no país, atenuando parte dos ganhos.
aqui sobre um ponto importante para os fiagros, que foi essa resolução 5.202, aonde os fiagros podem, fundos de pensão podem investir em fiagros. Isso é muito bom porque você acaba aumentando a liquidez em vários fundos. Então isso é muito bom porque isso aconteceu com por exemplo, o HGBS há um tempo atrás também, que entrou com isso, e isso é legal porque agora os fiagros também podem fazer parte de carteira num limite, acho que de 10% do patrimônio desses fundos. É bom porque você acaba trazendo mais visualização, holofote para os fiagros, ou seja, as operações tendem a ser um pouco mais seguras, principalmente para entrar em fundo de pensão. Agora entrando no guidance de distribuição, eles mantêm a distribuição para o primeiro semestre aí no guidance de 10,5 a 11,5, supondo os 11 centavos até o meio do ano. É muito bom, né? É um resultado muito bom para o fundo. A gente pegar a cotação hoje, que está em 9,60, né? 9,60. Então a gente está falando aqui dessa faixa aqui, né? Essa faixa aqui. Deixa eu pegar essa aqui para 9,60. A gente está falando aí de um spread menos taxa de administração de 3,63, né? Então é um baita de um spread, uma boa rentabilidade. Lembrando que isso é a rentabilidade da carteira, né? Não é aquilo que você recebe de dividendo. Bom, rendimento do SNAG, acho que é isso, pessoal. Acho que o mais interessante foi isso. A gente ainda continua com a boca aberta, a gente já teve mais, mas ainda assim continua. O dividend yield analisado subiu muito, muito em função da queda do preço da cota. O fundo distribuiu aí 11 centavos, como a gente já viu. Tem uma reserva aí de 5 centavos, uma reserva robusta. Bom, acho que era isso, pessoal. Aqui a carteira do fundo não teve nenhuma novidade. Ah, estava esquecendo de falar de um ponto aqui, que é esse aqui, ó. Lavoro. Não sei se vocês chegaram a ver. Acho que eu cheguei a comentar em algum dos meses aí no Snag, falando que teve uma notícia que saiu, né? Que essa notícia aqui, né? Ela saiu. Deixa eu abrir aqui. Ela saiu. Lavoro do Pátria contrata assessores para renegociar a dívida de Easy Fontes. Isso aqui foi. Já faz algum tempo, mas nada evoluiu e eles mantêm a carteira 100% adimplente. Eu acredito e espero, assim, até pelo fato de o Otaciano ter deixado um bom legado aí no Snag, espero que se tiver algum problema eles informem, né? Não sejam levianos a esse ponto, que eu acredito que não. A Suno é uma casa muito grande. Deixa eu ver aqui. E a carteira do fundo, né? Tem a questão da avaliação de risco de crédito, continua super bem, sem nenhum problema. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.